Por exemplo, eu tinha consultas com o meu psiquiatra para Matilde, que é a personagem central do livro. Então, eu sabia quais eram as questões dela, eu sabia quais medicamentos ela tomava, eu sabia quais os efeitos colaterais dos medicamentos que ela tomava. Então, era um tratamento para a saúde mental e para o sofrimento mental muito científico, que foi muito estudado, que tem um embasamento ali, apesar de, claro, ser um livro de ficção. Não é um livro, obviamente, em nenhum momento de referência médica ou nada disso. Mas houve muita pesquisa. Oi, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Essa temporada do Pós-Fácil Podcast é apoiada pela Livros e Livros, uma livraria independente que acredita, como a gente, no poder das histórias e da leitura para transformar o mundo. Quem apoia o Pós-Fácil concorre a livros selecionados por essa livraria e ainda tem cupom de 10% de desconto para compras no site livroselivros.com.br. Para saber mais, leia a descrição desse episódio. Com essa parceria, a Livros e Livros apoia o jornalismo cultural independente e o Pós-Fácil fortalece uma livraria local que tem compromisso com o acesso à literatura. Olá, pós-faceiras, pós-faceiros e pós-faceres. Eu sou a Stephanie Ceola e você está ouvindo o 5º episódio da 7ª temporada do Pós-Fácil. Hoje eu recebo a Marcela Dantes, autora de Vento Vazio, livro que eu li no ano passado e que me deixou muito encantada. Marcela, bem-vinda ao Pós-Fácil. Ei, Stephanie, boa noite. Obrigada pelo convite. Que honra estar aqui nesse podcast que eu adoro. Estou até um pouco nervosa de estar aqui, porque eu sempre estive do outro lado ouvindo. Eu que fico nervosa escutando isso. A Marcela nasceu em Belo Horizonte. Em 2016, ela publicou a coletânea de contos sobre pessoas normais pela Patuá e foi semifinalista do Prêmio Oceanos em 2017. Seu primeiro romance, Nem Sinal de Asas, foi publicado em 2020 pela Patuá também e foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e do Jabuti. Em 2016, ela foi autora residente do Festival Literário Internacional de Óbidos, o Fólio, em Portugal. Ai, eu tenho tanta curiosidade para ir lá, deve ser tão lindo, né? E foi quando você escreveu seu segundo romance, João Maria Matilde, publicado em 2022 pela Autêntica, também finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. E em 2024... foi publicado o romance Vento Vazio pela Companhia das Letras. Marcelo, o que mais que você me conta sobre você? Bom, acho que tem aí um bom resumo, né? Eu acho que já são quase 10 anos desde o lançamento do primeiro livro. Nesse tempo aí, acho que algumas mudanças e algumas constâncias. De mudança, um filho, que eu acho que é uma coisa, né, assim, uma grande transformação. Eu acho que é inevitável que isso não tenha transformado a minha escrita também. No momento, um filho com uma Kari, então isso está bagunçando todos os meus dias e noites. Mas eu acho que eu fico pensando que aí desde esse 2016, com o lançamento do primeiro livro, tem uma vontade muito grande mesmo de publicar, de contar histórias e de compartilhar, de alguma maneira, minha visão de mundo com os leitores, assim. Eu coloco aí, eu acrescento que eu dou muitas oficinas e eu dou disciplinas hoje em dia na PUC Minas e na Universidade de Fortaleza, focadas na escrita criativa, e algumas oficinas também em lugares de cursos livres, enfim, e que é uma das partes que eu mais gosto da escrita, assim, que é compartilhar, conhecer, né, assim, pessoas que estão com essa mesma vontade de escrever, de se descobrir enquanto autores. Então, acho que essa também é uma parte importante da minha carreira. Eu li o Vento Vazio no ano passado, eu adorei o livro, fiquei encantada pelo ambiente, pela premissa dele, né? Um vento que enlouquece as pessoas. Mas a primeira coisa que me deixou muito feliz foi dar de cara com uma frase do Marcelo Labs no epílogo do livro. Marcelo é meu amigo, meu vizinho, um grande escritor, né? Acho que quando esse episódio sair, o novo livro dele vai estar saindo junto. Eu vou ler essa citação e depois eu quero que você me conte por que você escolheu ela para abrir o Vento Vazio, pode ser? Combinado. Diz assim: ponhamos na boca do vento o que afinal não temos coragem de dizer, e esperemos o que se pode esperar do vento, que levante saias, brinque com as folhas e sopre.
Ai, pelo amor de Deus, Marcelo, não tem condições. Toda vez que eu leio isso, eu tenho vontade de chorar, de morrer, não sei. Assim. Eu acho isso uma coisa muito, muito maravilhosa, assim. Enfim, eu sou uma grande fã do Marcelo, sempre fui, desde o primeiro livro dele que eu li, e eu leio tudo que ele escreve, eu falo isso para ele, assim, eu não só falo, como eu fico enchendo o saco dele para ele me mandar os manuscritos. Manda, já terminou? Não tem um parágrafo aí? Manda, pelo amor de Deus, porque, assim, de fato, é um aprendizado muito grande para mim, ver como o Marcelo escreve, como que ele estrutura as narrativas, enfim, né? Vai lançar agora a Memória do Chão, que é deslumbrante. Eu tive o privilégio de escrever um blurb ali, então eu li em primeiríssima mão e enfim, como tudo que ele faz é maravilhoso. E quando eu li esse poema do Marcelo, me tocou profundamente, assim, porque eu já estava, né, às voltas com o Vento Vazio, eu já sabia que eu escreveria sobre um vento que enlouquecia as pessoas, mas ainda estava muito no começo do processo, assim. E aí foi muito legal ver uma outra pessoa, um outro olhar dando esse poder para o vento, né, assim. Então tem essa coisa do lúdico ali, do levantar a saia, enfim, mas e tem o sopre, né, então assim, que o vento sopre, e daí tudo pode acontecer, assim, então eu acho que esse poema do Marcelo é um resumo do que o leitor vai encontrar no Vento Vazio, assim, e dessa força do vento. E aí eu fico muito feliz de contar que depois, quando ele publicou esse poema, ele foi dedicado a mim, assim, então eu sou muito metida com isso, de ter um poema de Marcelo Labs dedicado, é maravilhoso, é muito chique. Muito chique, grande honra, e eu acho tão bonito, assim, esperemos do vento que se pode esperar do vento, que é tudo, né, então... Tudo, exato. O que eu acho que prepara bem a gente, porque a gente vai encontrar nesse livro, sabe? Eu me senti assim, tipo, opa, tá me abrindo uma porta aqui, posso entrar. Exatamente, eu tenho essa sensação também, assim, quando eu li, eu falei, é isso que eu quero do livro. Então, acho que de alguma maneira também essa epígrafe foi me guiando. Então, se eu me perdia, eu lembrava assim, não, o vento sopra e daí tudo pode acontecer. E eu voltava para o livro, assim. Então, de fato, foi muito importante encontrar esse texto e aí maravilhoso que seja de uma pessoa que é tão querida e que me inspira tanto, e aí juntam-se as coisas, né? Ai, que ótimo. Fico muito feliz com isso. Sabe que antes de eu falar contigo agora, eu estava fazendo o meu projeto do meu TCC em letras, que eu estou formando agora, e um dos livros que eu vou estudar no TCC é o Paraíso Paraguai, do Marcelo. Eu acho que é uma coisa de outro mundo que ele fez naquele livro. Eu fico impressionada, eu estou relendo ele agora por causa do TCC e eu fico apavorada, assim. Como é que o cara conseguiu fazer isso? Como é que faz isso aqui que ele fez? Não, é genial. O Paraíso Paraguai, se não me engano, foi o primeiro que eu li, assim, e aí depois eu li o Três Porcos, e aí depois eu fui buscando as coisas que ele tinha escrito antes e depois, né, assim. E foi um susto também. Eu falei, gente, quem é esse sujeito? Como assim? O que ele está fazendo aqui? Né? Assim, o Marcelo, ele tem um domínio da narrativa que é muito incrível, assim. E aí tem um livro que está aí em processo dele, em que eu acho que isso chega, assim, por enquanto, né? Porque depois eu tenho certeza que ele vai se superar. Mas que esse livro chega num lugar que é um narrador, assim, que ele consegue brincar com o texto, ao mesmo tempo que ele é muito sério, e ele consegue criar uma ironia fina da linguagem, assim, não é dos fatos, é da linguagem. A linguagem é trabalhada de uma forma que eu nunca vi parecida, assim. Então eu acho muito... É muito bonito ver uma literatura sendo feita desse jeito, assim, né? Assim, um autor que se propõe a experimentar e a escrever o que quer, né? Eu acho que nesses tempos que a gente tem tantas coisas tão pasteurizadas e tão parecidas aí, quando você encontra um autor como Marcelo, é muito legal, assim. E eu brinco também que eu tenho, né, e acho que não só eu, mas existe aí um caminho de uma busca por uma literatura feita por mulheres, por ver o que as mulheres estão fazendo, e as mulheres estão, de fato, incríveis, né, eu acho que tem uma coisa, é um momento muito pulsante, muito importante da literatura contemporânea brasileira, mas, então, assim, eu sempre tento isso, assim, pautar minhas leituras pelas autoras, indicar autoras, indicar as minhas companheiras, minhas amigas, minhas colegas de escrita, mas o Marcelo fica sempre ali, assim, para mim ele é um sujeito que eu falo assim, Marcelo, eu não consigo ignorar o que você está fazendo, assim, e ele fura todas as filas, e ele entra, ele chega chegando, porque eu acho que, assim, ele é uma pessoa que todo mundo tem que conhecer mesmo.
É verdade. Mas eu faço uma pauta aqui, sempre acontece isso de eu ir lá e de repente eu puxo a última pergunta para o começo. Você também faz uma coisa diferente com a linguagem no Vento Vazio. Ela tem esse elemento da oralidade, assim, né, que torna muito gostoso de ler, porque a sensação que eu tenho é que eu tô, tipo, sentada numa sala de uma casa e tem 4 pessoas ali me contando uma história. E eu tô só ouvindo elas, assim, tranquilamente. E aí eu queria que você me falasse sobre isso, assim, é algo que você busca sempre na tua escrita? Foi algo que veio com mais força no Vento Vazio? Isso da oralidade mesmo e também da diversidade de vozes, né? Ter mais de um narrador. Stephanie, é muito legal você falar disso, porque esse é um assunto que é muito importante para mim, assim. Eu acho que eu tenho um interesse muito grande pela linguagem, assim. Eu acho que a literatura, ela vai muito além de contar a história, né? Às vezes ela é muito como contar essa história, assim. E isso, claro, sempre teve na minha literatura, mas eu acho que chegou no ápice mesmo no Vento Vazio, assim, com essa decisão de ter 4 narradores, e aí, assim, que já é um grande desafio, né, para o autor, conseguir construir essas vozes, diferenciar essas vozes, mas, ao mesmo tempo, no caso específico de Vento Vazio, eles estão ali na Quina da Capivara, que é um vilarejo de 8 casas, então, assim, eu costumo dizer que eles têm quase um dialeto, né, eles são muito diferentes entre si, esses 4 narradores, mas eles têm um fio em comum ali, porque eles compartilham uma vida, eles têm uma vida compartilhada. Então, achar esse equilíbrio do que diferenciava a linguagem, do que era uma linguagem comum, foi, acho que, das partes mais difíceis, mas também mais prazerosas do processo de escrita. E aí, a oralidade, assim, eu sempre tive essa coisa de escrever uma primeira versão e aí ler para ver como é que tá fluindo, eu acho que isso ajuda muito o autor. Mas nesse livro, eu atingi outros níveis, assim, de busca por essa oralidade. Primeiro porque eu acho que é uma história oral, assim. Ele é um livro, mas tirando a Cícera, que escreve via cartas, os outros narradores, eles estão contando essa história. Então, assim, o Miguel Sem Fim, que é quem abre o livro, ele definitivamente não está escrevendo a história dele, ele está falando a história dele. Então, assim, foi um processo em que eu brinco com o meu editor, com o Cherchenesky, que eu já tenho o audiolivro pronto, assim, porque eu escrevia um capítulo, aí eu gravava o capítulo, e aí eu deixava descansar, e aí quando eu ia voltar para revisar, eu ouvia, ao invés de ler, eu ouvia. Então, assim, eu tenho todos os registros sonoros mesmo dessa oralidade. E isso me trouxe muitas decisões importantes de ritmo, de escolhas de palavra, isso tinha tudo a ver mesmo com essa coisa de ouvir. Então, eu ouvia muitos meus narradores, eu gravava e voltava, e aí depois eu gravava. Então, assim, eu tenho, né, o meu arquivo de WhatsApp meu comigo mesmo, tem o áudio do livro inteiro, assim, e eu acho que foi importante, assim. Então eu gosto muito quando as pessoas percebem isso, assim, percebem essa construção, ou às vezes as pessoas me falam que leram o livro em voz alta. Outro dia eu recebi uma história linda de uma mãe e uma filha que foram ler o livro juntos, assim. Então a filha estava lendo para a mãe, então a mãe estava só ouvindo o livro, e eu falei, gente, que lindo, eu acho que esse é um livro para ser ouvido em alguma medida, assim. Eu fiquei super feliz, sabe, porque eu acho que faz sentido com esses narradores, né, acho que são narradores que pedem esse espaço para a palavra. Sem dúvida. E o Miguel Sem Fim abrindo, né? É muito raro acontecer isso, mas hoje eu estava olhando o livro para eu lembrar trechos que eu grifei, assim, e a primeira frase eu já grifei. Ai, que bom! Bom saber disso. Porque ele já te coloca ali, né? E ele se apresenta muito bem, né? Ó, eu sou um homem de quase 100 anos, essa história que eu vou te contar que é assim, é uma história boba, né? E é uma história sobre algo que eu sobrevivi. Então, tipo, opa, o que é que esse cara vai me contar? E esse senhor... Então, assim, ó, são 4 linhas, eu já vi aquele personagem, assim, já ele surgiu para mim. E foi me guiando muito bem, né? Assim, ele guia muito, o jeito dele contar a história é muito gostoso. Eu ficava assim, conte mais, Miguel, quero te ouvir. Que bom, é exatamente essa sensação que eu queria, assim, sabe? Que é um sujeito ali que tá ali contando história, às vezes ele se perde, às vezes ele se repete, às vezes ele se contradiz, mas eu queria que as pessoas tivessem esse interesse de ficar com ele, né? Assim, apesar da falta de respostas, em alguns momentos, apesar da falta de clareza, que eu acho que tem tudo a ver com o perfil dele, assim. Mas é muito legal você falar isso da primeira frase, porque eu gosto muito de primeiras frases, assim.
assim, e enquanto professora, eu falo muito para os meus alunos que, né, assim, acho que o começo do livro, ele tem uma força, tem isso de convidar o leitor, ou do leitor ficar mais ou menos, não sei se eu vou, mas quando você está, de fato, escrevendo o livro, você passa pela primeira frase tantas vezes, porque você vai revisar, depois vai chegar o texto preparado, depois vai chegar o texto revisado, depois vai chegar a prova de gráfico, então você lê aquela primeira frase tantas e tantas vezes que ela perde a força para você, né, assim, ela vira uma coisa quase banal. Então é muito legal saber como que essa frase chega pela primeira vez para alguém. Faz tanto tempo que ela chegou para mim, assim, então é bem legal de ouvir. Eu vou ler ela aqui, para caso alguém esteja ouvindo a gente não leu o livro, ou leu para relembrar também, para sentir o impacto disso, enquanto meu gato mia no fundo. Vamos lá. Bom, não sei se eu vou saber fazer a voz do Miguel, mas vou tentar. É uma história boba minha, é uma vida boba. Sou um velho de quase 100 anos e acho que nem tanta coisa assim me aconteceu. Só um dia impossível e tudo que veio depois. Isso já faz mais de 20 anos e a pior parte foi que eu sobrevivi. É muito bom isso, Marcela. Ai, que bom! Que bom, fico feliz. Eu acho impressionante. E aí a gente já vai conhecendo a Quina da Capivara na voz do Miguel, né? Ele vai contando que lugar é esse, né? E aí eu queria saber como é que esse lugar surgiu para você. Como que nasceu a Quina da Capivara para você? Como é que ela foi parar no Vento Vazio? O Vento Vazio, ele nasce de uma vontade também muito minha, enquanto autora, de escrever um livro que fosse mais mineiro. Eu acho que os meus livros anteriores, assim, tirando o João Mário e Matilde, que é um livro totalmente português, né, assim, que ele se passa em Portugal, que tem essa coisa do encontro, essa coisa da herança, os outros livros, meus contos todos e o Nem Sinal de Asas, eles são livros que se passam em, sei lá, normalmente uma grande cidade, mas não identificada, e eu tinha uma vontade de escrever um livro que fosse muito mineiro, assim. Eu sou uma mineira muito apegada às minhas raízes. Eu queria um livro que tivesse a cara, assim, de uma conversa com a minha avó, assim, sabe? Então esse foi minha primeira decisão. Bom, meu próximo livro vai ser em Minas Gerais, custe o que custar, assim. E aí depois veio essa decisão do vento, e que esse seria o enredo. E uma terceira questão, então acho que foram fatores que se uniram, assim, que era essa coisa que eu já falei, essa vontade de trabalhar mais de um narrador, de exercitar as vozes narrativas, de construir isso, assim. E aí, o cenário dado, assim, eu tinha essa questão do vento, e eu fui pesquisar onde que ventava muito, como que eu ia trazer isso para a narrativa, né, assim, porque existem vários ventos no mundo que têm essa fama de enlouquecer. Tem no Brasil tem o vento norte, né, no sul ali de Porto Alegre, e existem vários ventos ao redor do mundo. Em Minas Gerais não existia, até o Vento Vazio. Eu pensei, não, aqui cabe, tem tudo a ver com o povo mineiro, essa crença em alguma coisa da natureza e da força da natureza, e isso pautar as decisões racionais das pessoas. Eu achei que fazia todo sentido. A Serra do Espinhaço, ali, a região, né, de Gouvêia, Diamantina, sempre foi uma coisa que fez parte, essa paisagem sempre fez parte da minha vida, assim, passar ali na estrada, ver a usina do Camelinho, que está presente no Vento Vazio, é uma usina que existe, de fato, a história ali, ela foi desativada mesmo, ali pelos anos 2000, enfim, tudo isso existe. Então, se você passa hoje nessa estrada, e se você passa hoje, né, perto de Diamantina para Gouvêia ali, você vê essas torres exatamente como está descrito no livro, 4 torres, com mais ou menos 30 metros de altura, e aquilo ficou, assim, no meu imaginário, e, ao mesmo tempo, é uma paisagem que sempre me fascinou, esses paredões de pedra, essa coisa, assim, muito árida, mas, ao mesmo tempo, muito bonita, e com a vida crescendo, e aí tem a Sempre Viva. Então, sempre foi uma paisagem que me interessou muito. E aí, claro, assim, isso tudo existe, isso tudo é real, mas obviamente a Quina da Capivara não, né, assim, então eu precisava de pessoas nesse lugar, eu precisava de personagens para contar essa história, e aí eu passava, assim, horas no Google, vendo a Serra do Espinhaço, vendo ali o lugar da usina, e imaginando onde que caberia essas pessoas, que distância que elas estavam da cachoeira, enfim, e eu fui desenhando esse lugar, e eu queria que fosse mesmo esse lugar meio perdido, assim.
Então, que é difícil de chegar e é difícil de sair, e aí tem esse paredão de pedra que, de fato, é um paredão em que as coisas batem e voltam, né? Então, o vento volta, o que você fala fica ali ecoando de uma forma diferente. E aí eu construí esse espaço, assim, e é curioso porque ele é um espaço muito importante para a narrativa, assim, inclusive um espaço físico, né? Todos os narradores, eles falam muito sobre isso. Da minha janela eu vejo tal coisa, o outro fala, minha casa está do lado da casa de fulano, né? Então, assim, todos os narradores, eles têm esse senso de localização na quina da capivara muito, muito marcados, e é muito importante para a narrativa. Então, eu tenho um mapa da quina da capivara, assim, existe lá, eu sei onde está posicionado, de fato, cada casa, onde está a capelinha, onde que tem o cruzamento das ruas, são coisas que, por mais que não estejam, talvez, tão óbvias no livro, elas existem muito bem desenhadas, assim. E aí foi muito curioso que depois, né, de escrever a primeira versão, eu voltei ali na Serra do Espinhaço e estive nesse lugar que seria a quina da capivara. Então eu pensava, bom, aqui é a casa do Miguel, aqui era a casa da Teodora. E isso foi muito interessante, assim. E o vento, nesse dia que eu estive lá, o vento ventando fortemente, assim. Então foi muito marcante para mim, sabe? Eu acho que a construção espacial mesmo da quina da capivara tem tudo a ver com a construção das personagens, mas vem desse lugar, assim, dessa vontade de criar um livro que fosse mais mineiro, que tivesse essa cara de um café super adoçado, de uma conversa com a avó. Uhum. E a loucura? A loucura já era um tema que você queria abordar? O que veio primeiro? Veio o lugar ou veio a loucura? Porque eles estão muito intimamente ligados, né? Aquele ambiente está muito ligado com o modo como as pessoas se sentem e com a loucura em si. Enfim, como é que foi trabalhar esse assunto? A loucura é um tema que sempre me interessou, assim, né? Eu acho que, bom, meu primeiro livro se chama Sobre Pessoas Normais, que é uma grande ironia, porque os personagens e os acontecimentos ali são, claro, muito imprevisíveis e, às vezes, até impossíveis, assim. E eu acho que, de uma forma ou de outra, esse talvez seja o fio condutor da minha carreira, assim, em alguma medida. É um tema que me interessa muito e eu tento trabalhar com ele de formas distintas, né, em cada projeto, assim. Mas a minha analista me pergunta até quando que eu vou escrever sobre a loucura. Porque, de certa forma, eu estou há 4 livros escrevendo sobre a loucura, assim, né. Então, o Sobre Pessoas Normais tem esses contos com essas personagens insólitas, improváveis, enfim. O Nem Sinal de Asas é um livro muito focado na questão da solidão, mas ele também tem, em grandes momentos, essa perda de vínculo com o real, a questão do delírio, a questão ali de não saber mais o que é verdade, o que não é, enfim, que é uma questão importante. No João Maria Matilde, eu gosto de dizer assim que eu trabalho a questão da saúde mental de uma forma mais diagnosticável, assim, né? Então eu tenho ali os personagens que têm transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, esquizofrenia, várias questões que são muito contornadas, vamos dizer assim, psiquiatricamente. Então, assim, por exemplo, eu tinha consultas com o meu psiquiatra para Matilde, que é a personagem central do livro. Então, eu sabia quais eram as questões dela, eu sabia quais medicamentos ela tomava, eu sabia quais os efeitos colaterais dos medicamentos que ela tomava. Então, era um tratamento para a saúde mental e para o sofrimento mental muito científico, que foi muito estudado, que tem um embasamento ali, apesar de, claro, ser um livro de ficção. Não é um livro, obviamente, em nenhum momento de referência médica ou nada disso. Mas houve muita pesquisa ali. E foi um livro que eu adorei fazer. Mas eu tinha essa vontade de trabalhar a loucura numa forma mais solta, assim. Então, eu queria agora, eu brinco, e de uma forma muito respeitosa, assim, eu queria ter os meus doidinhos sem CID, assim. Eu não queria saber qual era o diagnóstico de cada um. Eu queria que eles pudessem ser loucos de todas as formas. E isso o vento me permitiu, né? Então, poxa, um vento que enlouquece, tudo vale nesse livro, tá? Tudo pode acontecer aqui, como o Marcelo Labs lá já disse, deixa o vento soprar. Então, foi um processo de construção e de trabalho com
com o sofrimento mental, com a loucura, muito diferente dos meus processos anteriores. Mas foi maravilhoso, assim, eu acho que foi onde eu consegui explorar isso mais. É um tema que me interessa e que eu estudo e que eu observo de perto há muito tempo, assim, e tem uma tentativa, ainda que isso não seja uma bandeira, né, assim, uma questão, tem uma tentativa de trazer essas pessoas que estão com questões mentais, ou em sofrimento mental, ou que atuam fora do registro que a gente espera que seja o registro racional, para além desse diagnóstico. Então, assim, é uma história sobre loucos, de fato, assim, é uma história sobre loucos, é um vento que enlouquece as pessoas. Então, o ponto central estão todos loucos. Mas é muito mais do que isso, porque essas pessoas, além de loucos, elas são outras coisas também. E é isso que eu tento mostrar, assim. Então, a Maura, né, que eu acho que talvez tenha sido uma das personagens mais desafiadoras para mim, que é aquela que é a doidinha, que a gente diz a doidinha da rua, né, assim, que todo mundo vê, que tá ali falando sozinha, que às vezes as pessoas têm medo de se aproximar, que às vezes tem um discurso, inclusive, que não é concatenado, não tá falando coisa com coisa, mas para mim, além de ser a doidinha da cidade, ela tem muitas outras características, ela tem muitas outras traços que são talvez até mais importantes do que a loucura dela. Então, minha tentativa foi nesse sentido, assim. E são loucos, de fato, né? Mas, apesar ou por causa da loucura, eles refletem sobre questões muito sérias. Uma coisa que me chamou a atenção é a reflexão que tem nesse livro sobre as concepções de família, por exemplo. Sobre maternidade, sobre formatos ideais de família. Gostei muito de encontrar isso ali, assim. E no meio dessa loucura toda, porque ela é uma loucura muito... parece, assim, eu tenho uma impressão lendo o livro de que para mim eles parecem ser muito mais loucos, eu que estou de fora lendo, do que eles são loucos na relação entre eles. Sim. Porque se todo mundo ali é louco, ninguém é louco, né? Assim, acho que a loucura é uma coisa que está muito no olhar externo, né? Completamente, mas eu acho que é exatamente isso, assim, Stephanie. Será que são loucos mesmo? Loucos somos nós, que estamos achando que eles são loucos, né? Porque em muitos momentos eles têm falas muito lúcidas, assim, e eles têm também, assim, eu digo... Eu gosto de brincar que é muito fácil para o escritor jogar um vento que enlouquece ali e a partir disso tá tudo valendo, mas apesar disso, eles têm ali questionamentos importantes, eles têm uma linha de raciocínio que é muito importante e eles têm uma visão de mundo que para mim é muito relevante, assim. Então, muitas vezes o louco é o que está olhando, né, assim, então eu acho que é muito por aí, assim, que vem dessa vontade mesmo de tirar a loucura desse lugar estigmatizado, de achar que a pessoa louca não é capaz de ter um raciocínio lógico para alguma questão, ou de ter um questionamento, ou de ter uma visão de mundo relevante, então eu acho que vem muito daí, assim, e aí nesse sentido, não por acaso a Maura, que é considerada a mais doidinha dentre os doidos, é a pessoa que vai fechar as pontas do livro, né? Assim, ela foi a única que viu tudo o que aconteceu, ela foi a única que sabe, e as pessoas não escutam o que ela fala, porque as pessoas acham que ela é louca e não dão importância, e ela tá ali insistindo e tentando contar uma coisa que de fato é importante para quem tá ali, né? Assim, então eu acho que vem desse lugar mesmo. E as pessoas às vezes me perguntam, eu acho muito interessante assim, será que o vento enlouquecia mesmo? Ou eles inventaram que o vento enlouquecia para poder justificar que a quina da capivara enlouquecia? Porque a quina da capivara também é um lugar enlouquecedor. Ninguém consegue sair dali, né? Assim, é um lugar em que todo mundo tá tomando conta da vida de todo mundo, apesar de existir um carinho e um cuidado ali também, né? Existe esses pontos de tensão. É um lugar que houve essa promessa de progresso e chegou essa usina e prometeu que ia mudar, fazer, acontecer e nada aconteceu. Então, assim, é um lugar que de fato convida à loucura. E aí uma vez o leitor me perguntou assim, eu acho que eles inventaram esse vento. E eu falei, olha, é uma boa versão, assim, faz todo sentido, né? Porque, de fato, a quina da capivara, por si só, já enlouqueceria qualquer um. Uhum. Eu imagino que sim, o próprio isolamento, né? Você conviver só com aquelas pessoas a tua vida inteira. É um mundo muito fechado nele mesmo, né? E me parece enlouquecedor também. Mas eu fiquei bem convencida pelo vento.
O vento eu acredito que ele pode enlouquecer. Ele pode enlouquecer, não, eu acredito super. Sabe que tem um vento na Suíça, chama vento Fohn, ou enfim, não vou saber a pronúncia do alemão, do franco-alemão, mas que há algum tempo atrás, há séculos no caso, cometer um crime na noite de vento Fohn era considerado um atenuante de tanta convicção de que as pessoas tinham de que aquele vento enlouquecia, de que aquele vento virava a cabeça das pessoas. Eu acho isso maravilhoso, assim, eu acho. Nossa. Aqui em Floripa seria o vento sul. Vento sul, Hoje ele virou, tá? E fica hoje é noite de vento sul. É maravilhoso, eu adoro isso. E eu adoro como as pessoas observam isso, né? E as pessoas falam sobre isso. Olha, hoje é noite, né? Em Porto Alegre tem um vento norte. E as pessoas falam, hoje é noite de vento norte, melhor não sair, não. As pessoas levam a sério isso, assim. Eu acho que faz todo sentido, né? Assim, eu não duvido dos ventos, não. Não, e vira muito parte da rotina. E isso das relações familiares foi algo que foi surgindo na história, porque assim, ou não, ou já era uma coisa que você planejou, né, que esse seria um assunto debatido, porque para mim pareceu uma coisa que brotou muito naturalmente, sabe? Essa reflexão, assim, de repente estava ali. Stephanie, eu vou te confessar que eu nunca tinha nem pensado sobre isso. Você é a primeira pessoa que traz esse tema, assim. Então, assim, acho que já está claro que não foi planejado, né? E aí agora, tentando pescar, poxa, de onde será que vem isso e tal, assim. Eu penso muito nas minhas personagens, assim. Antes de sentar para escrever, abrir o arquivo ali e começar, eu penso muito sobre quem vão ser, principalmente no caso desses 4 narradores. Então, assim, eu tinha ali uma ficha muito completa. Quem é o Miguel? No caso de Vento Vazio, na verdade, eu tenho uma planilha de Excel louca, assim, porque como tem um cruzamento muito grande um tempo muito longo, né, então assim, e o Miguel tem mais de 100 anos, e aí a Maura é uma jovenzinha, eu precisava saber onde que eles se cruzam, e quando Maura nasceu, quantos anos Miguel tinha, porque ainda que o livro tenha muitas pontas soltas, por trás ali no bastidor, tá tudo muito amarrado, assim. Mas para além dessa linha do tempo, eu penso muito sobre o perfil das personagens, então, assim, quem é Cícera, né, assim, para além do que ela conta nas cartas para a Alma, tem muita coisa que foi pensada, mas eu confesso que eu nunca pensei sobre essa questão da família. E aí eu fico pensando agora, falando com você, assim, que isso talvez tenha a ver muito com o meu momento de vida, assim. Eu tenho, né, eu falei, eu sou mãe do Antônio, o Antônio tem 5 anos, e eu tenho conversado muito com ele sobre o que é família, quais são as possibilidades de família, né, assim, então é um exercício diário para ele, de mostrar que, olha, família não é só pai e mãe, família pode ser mãe e mãe, família pode ser só uma mãe, pode ser pai e pai, pode ser qualquer coisa, não sei, assim, então a gente tem falado muito disso na minha casa, sobre todas as possibilidades, sobre todas as configurações de família. E aí eu acho que talvez isso tenha vindo nesse sentido, assim, né? Então, por exemplo, a Cícera é uma personagem que eu gosto muito. E aí ela tem uma família que é uma família completamente fora do padrão, assim, né? Então ela era amante de um sujeito, ela teve filhos com esse sujeito, ela sabe da existência dessa família oficial, depois de alguma forma ela acolhe essa outra filha, né? Então, assim, e num lugar que não se esperaria isso, assim, não se esperaria essa postura de olhar para as várias possibilidades de família. Então, acho que talvez isso seja uma coisa que tenha muito a ver com o meu momento e que talvez esteja arraigada em mim de alguma forma. Eu acho que também tem uma coisa da gente que lê, assim, né, como eu me interesso muito sobre esse assunto da maternidade, principalmente, de personagens que saem um pouco desse estereótipo da mãe, ou que questionam esse lugar da mãe. Acho que eu meio que boto uma lupa, quando eu tô lendo o livro, em algo que talvez nem seja tão relevante para a história, mas eu vou para aquilo e eu fico ali, assim, né? Então, o Vento Vazio fez isso, assim, me fez também, tipo, olhar muito para isso com atenção. Mas é legal você falar isso, porque essa questão da maternidade também, de alguma forma, é uma obsessão para mim, assim, eu acho que aparece também de formas diferentes nos vários livros, mas, assim, no Vento Vazio tem, né, essa construção das relações, tem a relação difícil da Alma com a mãe, tem a Maura, que a mãe morreu no parto, tem a Cícera, enfim, tem essas relações maternais, mas tem uma coisa ali que eu lembro que foi muito prazeroso para mim, que é algo que me interessa muito, que são as descrições do parto, assim, então eu amei escrever o parto, né, assim, da Mel e Beth,
E o parto da cadela também, né, da filha do Miguel, que é uma coisa assim, então eu ficava ali horas naquele processo da gestação, do trabalho de parto, que é uma coisa que, assim, que a gente falou ali no começo, das transformações, né, acho que não era um assunto que eu pensava ali antes de 2019, e aí depois de 27 horas de trabalho de parto, que terminaram numa cesariana, é uma coisa que eu adoro, assim, eu acho uma loucura, eu poderia ficar horas falando sobre esse tema, e aí vai dando essa vontade de colocar no livro também, né, então, assim, é uma das minhas cenas preferidas, o parto da Cícera, né, assim, o parto da Beth, ela sozinha ali naquela casa, e a outra filha, né, a filha legítima nascendo ao mesmo tempo, eu lembro de ter gastado muito tempo nessa narrativa por prazer, assim, por ser uma coisa que eu estava gostando de escrever. É muito gostoso te ouvir falar do teu processo de escrita, assim, tem essa parte super prazerosa e tem a parte de planilha do Excel. Sim, é muito engraçado isso, né? Eu sempre tento fugir, e na verdade eu acho que é muito fácil para mim fugir dessa imagem do escritor miserável que precisa estar em sofrimento para escrever, porque eu adoro escrever, assim, eu acho muito gostoso, quando o projeto está fluindo, ou seja, quando eu já passei da parte da planilha, quando eu já tomei as decisões que eu sento para escrever, eu falo, graças a Deus chegou esse momento, né, assim, mas é claro, eu tenho, para mim, escrever não é uma inspiração. Eu também, escrever é um trabalho. É bunda na cadeira, e vai escrever, vai ficar ruim, vai escrever de novo. Então, claro, quando você tem um planejamento antes, quando você estrutura, quando você faz uma planilha de Excel, não precisa ser uma planilha de Excel com 5 abas, igual é o Vento Vazio. Mas quando você tem minimamente o caminho para onde você vai, fica muito mais fácil. E eu acredito que tem que ser uma coisa prazerosa. É claro que tem momentos terríveis, né? Assim, que você olha e fala assim, esse livro tá uma bosta, eu vou jogar fora, eu perdi anos da minha vida aqui, o que eu tô fazendo, eu sou uma enganação, sempre vai ter, assim, e aí depois tem o momento de lançamento do livro que vai te dar dor de barriga, que você vai pensar por que eu fiz isso, será que não dá tempo de ligar pro editor e cancelar? Isso faz parte do jogo, mas assim, a rotina, o dia a dia de escrever, de pensar, poxa, eu vou escrever tal cena, eu vou escrever a cena da Cícera parindo, eu acho isso gostoso demais, assim, eu não consigo entender quem fala que escrever é difícil, é doído, para mim é uma delícia, assim. E você está escrevendo agora? O que vem aí? Então, acho que essa é uma ótima semana para perguntar isso, porque eu venho de um tempo nebuloso, assim. Eu tinha me prometido férias, porque foi um momento muito intenso, assim, né? Eu lancei o João Maria Matilde em 2022, não, nem Sinal de Asas em 2020, o João Maria Matilde em 2022 e o Vento Vazio em 2024. Então, esses 4 anos, 5, porque aí tem o trabalho de 2025, né, que a gente está agora, foram anos muito intensos e muitas vezes de um encavalamento de processos. Então, eu estava escrevendo um livro e divulgando outro. Uhum. Então, né, escrevendo o próximo, divulgando o anterior. Então, assim, com a cabeça num livro, mas falando sobre o outro, enfim, que faz parte do processo, que é gostoso também, mas foi muito intenso. Então, eu lembro que, terminando o Vento Vazio, e aí, assim, os primeiros eventos de lançamento, etc., eu acho que fechando ali na Flip, né, do ano passado, eu participei da programação principal da Flip, foi outubro do ano passado, eu estava muito exausta mesmo, e eu falava, eu não vou escrever mais, eu acho que acabou o que eu tinha para escrever, aí depois vai mudando um pouquinho, né, e passa uns meses, não, eu vou só ficar de férias aí, uns 5 anos, depois eu volto. Aí daqui a pouco, aí agora, já apareceu uma coisa, assim, que eu quero escrever, então essa semana eu abri o arquivo, porque eu tenho essa coisa da pesquisa, né, que para mim é muito importante, do desenvolvimento dos personagens, mas antes eu dou uma treinadinha ali, deixa eu escrever aqui uma primeira página para ver se vai para algum lugar, e aí depois eu vou, não, beleza, foi, então os personagens são tais, deixa eu fazer aqui a linha do tempo e tudo mais. E eu tô nesse momento, assim, de abrir uma página e tô vendo para onde vai, mas tô animada, assim, as coisas estão começando a fluir depois de um longo inverno, que não durou nem um ano, mas que foi logo. O Nunca Mais virou talvez 5 anos para ser menos de 1. Exatamente. Como leitora, eu fico bem feliz de saber disso. Mas é isso, né? Sem pressa, enfim, indo no respeitando o tempo do texto, que eu acho que isso é importante também. Muito bom. Marcela, para a gente se encaminhando para o fim, eu costumo perguntar dicas de leitura para as pessoas que participam do Pós-Fácil, algo que você está lendo ou que leu e queira recomendar. Olha, eu não vou recomendar o Marcelo Labs, porque a gente já superou esse momento. Eu vou recomendar um livro que mexeu demais comigo, que é o A Açougueira, da Marina Monteiro.
Desculpa, açougueira, sem o A. E é engraçado porque eu sempre falo isso, eu fiz a leitura crítica desse livro e no final eu falei assim, Marina, eu não tenho nem como te cobrar, porque o livro tá pronto, assim, eu só fiquei elogiando o livro. Então, e aí a gente discutiu muito sobre o título, e aí eu falei com ela, olha, eu acho que tem que ser açougueira, sem o artigo. E aí quando eu vou falar do livro, eu falo com o artigo. Eu falei, gente, um nó na minha cabeça. Mas enfim, Açougueira, da Marina Monteiro, é um livro maravilhoso, assim, acho que foi uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos. E eu estou completamente obcecada pela trilogia dos Gêmeos, da Agatha Christie. Eu li esses livros, né, trilogia, acho que é a Dublinense que publicou aqui no Brasil. Eu li os livros, assim, em, sei lá, uma semana, os 3. Eu obriguei todas as pessoas que eu conheço, que estão à minha volta, a lerem o livro, porque eu precisava conversar. Meu marido estava lendo um outro livro, eu falei, não, eu preciso que você leia aqui, porque eu não consigo lidar sozinho com essas informações. É maravilhoso, assim, maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo, então, a trilogia dos Gêmeos. E agora, curiosamente, essa semana eu fui convidada para participar de um evento em Goiânia para falar de Clarice Lispector, Hilda Hilst e Adélia Prado. Então eu estou aqui me preparando para a mesa e estudando e revisitando alguns dos meus textos favoritos dessas mulheres. E tem sido muito especial também, assim, porque eu acho que eu estou num momento, como eu falei ali, de ler muita literatura contemporânea, muita literatura feita por mulheres. De alguma medida elas são, né, assim, a Adélia é a única que está viva, mas assim, são artistas recentes, mas que já tinha um tempo que eu não voltava à leitura, assim, e tem sido muito, muito legal voltar para essas mulheres. Eu gosto de dizer que, assim, né, elas andaram para que a gente pudesse correr, então também é muito legal voltar ao trabalho delas, sei lá, reler A Hora da Estrela, tem sido muito, muito marcante para mim. Que legal. É muito bom você ter citado isso e ter citado como a açougueira de uma autora que eu não tinha ouvido falar. Acho muito bom esse momento de troca, porque a gente acaba descobrindo novos nomes, né? E essa trilogia eu também não conhecia, fiquei super curiosa. Pode me mandar mensagem quando você ler, porque eu tenho certeza que você vai querer conversar sobre isso. Eu estou à disposição, eu tenho certeza. Não é o tipo de livro que você lê e consegue ficar em silêncio. Vou pesquisar e vou atrás e vou te mandar mensagem. Pode mandar, estou pronta. Marcela, eu te agradeço muito por você ter topado. O tempo passou voando conversando contigo, isso é muito gostoso. E ouvir o teu prazer falando do processo de escrita, assim, é realmente uma coisa inspiradora, assim. Eu imagino pessoas que escrevem e podem trocar uma ideia contigo. Agora entendi porque o Marcelo gosta de falar com você. Esses dias eu fui buscar um livro na casa dele, que eu queria presentear alguém, e ele mora aqui do lado mesmo. E eu falei, eu quero autografado, vou aí buscar. E aí ele tinha me contado que você tinha feito a leitura do livro novo e o que você tinha escrito sobre o livro. E ele estava emocionadíssimo, assim. E, nossa, ele falou muito, muito, muito de você. Eu achei muito legal, saber dessas relações também, né? Como as pessoas se ajudam. Isso é muito legal, né? Eu fico pensando assim, para mim é muito importante. Eu tenho amigos muito, muito queridos no meio da literatura, assim, pessoas com quem eu troco mesmo, assim, não só trocar manuscrito, mas às vezes mandar mensagem. Ontem eu mandei mensagem para Socorro assim, ela falou assim, eu não acredito mais na literatura. Ela falou, espera, que eu vou pegar um café para a gente conversar. E eu acho que isso é muito importante. E é muito bonito de ver como que as pessoas, né, assim, como que os autores estão se apoiando e conversando muito, enfim, eu adoro isso. Tem um momento que eu tenho muito carinho, assim, que, assim, eu tô em Belo Horizonte, né, Belo Horizonte não, sei lá, tem ótimos autores aqui, mas poucos, né, e a gente tem uma relação muito boa. Então eu também tenho muitos amigos e muitos pares e muitas pessoas com quem eu converso fora daqui, e às vezes pessoas com quem eu não vejo, pessoas com quem eu nunca encontrei, né, assim, e eu tenho conversas super intensas e longas. E aí na Flip do ano retrasado, de 2023, que eu fui com meu marido, eu encontrei várias dessas pessoas. E meu marido falou assim, cara, parece que vocês são amigos há anos, você nunca viu as pessoas. Eu falei, mas a gente é amigo. Eu já dividi, assim, coisas muito íntimas do meu processo de escrita com essas pessoas. E por mais que eu não tenha visto, né, encontrado pessoalmente, e a Flip é uma loucura por causa disso, né, porque você está encontrando todo mundo com quem você conversa ou que você lê, são pessoas, de fato, muito importantes, assim. Então, a relação que eu tenho com o Marcelo e com tantas outras autoras e autores, eu
acho que isso também faz todo sentido, é muito inspirador e é muito legal de ver acontecer. Eu acho que é um momento muito bonito para a literatura brasileira, assim. É verdade. Para os leitores está sendo ótimo. Eu te agradeço muito por ter topado participar do Pós-Fácil. Aguardo ansiosamente, quando tiver novos livros, vou te chamar de volta, vou sempre te ler. Eu adorei O Vento Vazio. É o tipo de livro que eu leio e eu penso, é por isso que eu gosto de ler, sabe? Ah, que coisa boa, que bom saber. Me chama sim, eu prometo que eu não vou desmarcar tantas vezes. Gente, eu desmarquei, eu atrasei, eu fiz tudo errado, assim, eu odeio fazer isso, eu fico muito constrangida, mas de fato eu fiz uma bagunça na agenda da Stephanie, eu prometo que da próxima vez eu vou ser mais organizada. Pode me chamar de novo, tá? Chamo sim, valeu muito a pena, não tem problema nenhum. Que bom. Obrigadão, um beijo. Um beijo, obrigada, boa noite, gente. Se você gostou desse episódio, considere apoiar o Pós-Fácil Podcast. Esse é um projeto de jornalismo cultural independente mantido exclusivamente por quem ouve e apoia. Para tornar ainda mais acessível, as faixas de apoio mudaram. Você pode colaborar com 5, 10, 15 ou 50 reais por mês. As recompensas são diferentes para cada faixa, mas em todas elas você ganha a possibilidade de participar do Clube do Livro feito em parceria entre o Pós-Fácil e o podcast Donas da Porra Toda. A partir de 10 reais você concorre a combos de livros todos os meses e apoiando com 15 reais você participa do Clube do Livro, concorre a combos e ainda concorre a um marca-páginas exclusivo criado pela Ruby Punch. Apoiando com 50 reais ou mais por mês, você concorre a tudo isso e ainda tem a possibilidade de participar como ouvinte das gravações do Pós-Fácil e bater um papo comigo e com outras pessoas que participam dos episódios. Bora colaborar? Acesse apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.